O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: inimigo de Deus, inimigos dos homens. Você vai entender qual a razão do singular. Quem é esse inimigo singular de Deus? E quem são os inimigos do homem aqui na terra? Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso o que? Enganar o Adão e a Eva, comendo o fruto que revelaria o bem e o mal, transigiu uma lei que eu havia determinado que não fosse transigida, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre, serpente, você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, o Caim, a partir de Caim, o descendente dela, Jesus Cristo. Este, Jesus, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essas palavras foram ditas, irmãos, por Deus à serpente, que é Satanás, por ocasião em que este induziu Adão e Eva ao pecado. Nestas palavras, Deus está afirmando que deverá existir inimizade permanente entre Satanás e a raça humana, aqui representado pela mulher. Essas palavras são uma repetição da afirmação anterior que Deus fala quando ele diz que porá inimizade, que entre a sua descendência, ou seja, essa inimizade já foi estabelecida entre todos aqueles que estão sujeitos a Satanás. Essa é a descendência da qual a palavra nos fala aqui. E o descendente da mulher, que nesse caso é o Cristo. Isso aconteceu quando Jesus completou a sua obra redentora, quando ele fala que ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar dele. Quando na verdade no momento da cruz, naquele está consumado, quando Jesus se entrega por amor da humanidade e depois ele ressuscita dentre os mortos. Aqui Deus conclui a sentença dizendo que Satanás, representado aqui pela serpente, ou representado na serpente, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, que é o Jesus. Isso é uma referência à crucificação de Jesus, e foi necessário que Jesus fosse crucificado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho à morte, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas ele levaria sobre si todo o pecado da humanidade, para que nós possamos ter a vida eterna. Mas essa picada no calcanhar, essa ferida no calcanhar, comparado com a ressurreição é nada, ela é apenas um ferimento passageiro, transitório. Portanto, irmãos, entenda que nenhum outro homem na história da humanidade venceu por completo o seu instinto mau, esse instinto adâmico, essa herança maldita que a gente carrega de Adão e Eva a partir da desobediência. O homem tornou-se inimigo de Deus a partir do momento que o pecado entrou. E portanto a única maneira de a gente restaurar esta amizade é através de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre nós, criaturas, e Ele, o Pai, que é o Criador. Inimigos, portanto, são adversários que não querem o bem um do outro. Obviamente que inimizade é contrária à amizade, pois ela promove o ódio ao invés de promover o amor. Deus quer que vivamos em amor e perdão. Por isso que a vingança contra nossos inimigos pertence a Deus. Nós não devemos pensar em se vingar de ninguém, quando nós temos que Ele é o vingador. Devemos sempre perdoar, pois o perdão nos restaura. É importante ter esse entendimento para a gente poder ficar livre de todas as amarras de Satanás através dos maus relacionamentos. Mas é importante compreendermos o mundo espiritual para discernirmos que, na verdade, o nosso único e verdadeiro inimigo é o próprio diabo, irmãos. Ainda que ele se utilize de pessoas, inclusive da própria família, para nos prejudicar. Ele é quem quer provocar o ódio e a discórdia entre os homens. Por isso não podemos vencer o mal com o mal. Quando amamos nossos inimigos segundo o mandamento de Jesus, quando fazemos o bem a eles, mostramos o grande poder transformador do amor de Deus, que pode inclusive restaurar completamente, levar todos os inimigos ao arrependimento.
Esse é o grande propósito do Evangelho, para que nós nos salvemos a todos, porque Deus não tem prazer que nenhum se perca, mas pela dureza de coração nós carregamos essa natureza adâmica, e alguns realmente são discípulos, descendentes da serpente, um espírito de Caim, que vem com o mesmo propósito que o diabo tem, que é matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia começa a descortinar o mundo espiritual, e eu começo aqui pelo livro de Provérbios, no capítulo 25, versos 21 e 22, aonde o sábio Salomão nos diz: se o teu inimigo, ou seja, aquele que te odeia, tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. É tremendo que essa palavra, ela é repetida pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito lá em Provérbios: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como o bem. O que é essa brasa na cabeça? É provável que essa metáfora de brasas vivas, descrita em Provérbios 25, 22 e também em Romanos 12, 20, tenha surgido em comparação ao método de se fundirem metais nos tempos antigos no forno, que para derreter e amolecer o metal, além da camada de brasas ardentes normais que tinham que colocar para trazer caloria, eram também colocadas mais brasas acesas também sobre esses metais, e o calor excessivo separava as impurezas, ou seja, a escória dos metais. Olha que tremendo isso. Como tal, é provável que o inimigo em necessidade, depois de também provado no fogo das tribulações e perdoado, pode amolecer sim o seu coração. Ele pode aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e aí, a partir disso, arrependido e envergonhado, ele pode se tornar até nosso irmão em Cristo e manifestar suas qualidades, não mais como uma velha criatura, mas como um novo nascido de Cristo. Por isso, irmãos, que o mesmo Salomão, em Provérbios 24, 17 e 18, ele fala para nós não nos alegrarmos quando o nosso inimigo cai, nem exulte o coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie ele a sua ira. A gente costuma ver muito acontecer no meio que vivemos hoje, onde pessoas que são merecedoras de toda a justiça, e daqui a pouquinho parece que a lei fica cega àquela injustiça por ele praticada, e passam incólumes, como se aquilo realmente não tivesse acontecido. É por justamente a gente desejar o mal desses tais. Tem que morrer mesmo, tem que sofrer mesmo. A vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor. E muitas vezes Deus tira essa justiça até para nos envergonhar, para mostrar que a Ele pertence a ira. Portanto, nós devemos nos desviar disso, porque isso não agrada a Deus, irmãos. Lá em Êxodo 23 fala: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta até ele. Se você ver o jumento ou qualquer coisa que pertence ao teu inimigo, que está ali caído, sob o peso da sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6 e 7, fala que o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Por isso os inimigos do homem são os nossos próprios familiares. Quando Deus pede para que nós amemos nosso inimigo, Ele está nivelando por baixo, pois os nossos inimigos podem ser até os nossos consanguíneos. Pode ser aquele tirano que nos oprime, como pode ser aquele que desfruta do mesmo sangue, da mesma parentela. Por que Deus quer que nós entendamos isso? Porque a Ele pertence a ira, a Ele pertence a vingança, e cabe a Ele mudar o caráter, cabe a Ele, através do seu Espírito Santo, provocar uma situação de arrependimento, para que Ele tenha a oportunidade de também desfrutar da vida eterna conosco como igreja, para que Ele possa ter essa oportunidade, pois Deus não faz acepção de pessoas. Muitos são chamados, e desses muitos que são chamados, aqueles que se arrependem, aqueles que se voltam, deixam ser inimigos do homem e ser inimigos de Deus, passam a se tornar amigos nossos, esses passam também a ser escolhidos, e a partir desse momento passam a ser instrumentos na mão de Deus e não mais na mão de Satanás. Veja o que Mateus no capítulo 10, verso 36 nos diz: mas quando a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus. Porque esses inimigos do homem, que são também os próprios familiares, Mateus descreve tal qual Miqueias.
Mas eu ficarei atento ao Senhor, esperando Ele, pois Ele que me ouvirá. As minhas orações é que vão transformar, e não a minha atitude de desprezo ou qualquer outro tipo de intimidação e até mesmo de vingança. O pecado, irmão, havia afetado os líderes do governo e a sociedade em geral daquela época. A desonestidade, o engano arruinaram as famílias, que é o núcleo da sociedade. E como resultado, o único caminho para purificar o povo era o juízo divino, que traria a nação de volta para Deus e restauraria as pessoas de dentro para fora. É por isso que Deus permite que os nossos familiares tornem-se inimigos nossos, porque a única maneira de essas pessoas se dobrarem para Deus é pela dor. É como aquele adágio que a gente costuma dizer: não vem pelo amor, vem pela dor. Porque ao tocar na carne, a pessoa reconhece a sua limitação, a sua natureza, e se reconhece como dependente do Criador. E é a partir daí que entra o arrependimento, e Deus, com a sua infinita misericórdia, pode até restaurá-lo. Ainda que tenha que aplicar a justiça, ainda que ele pague aqui na terra perante a lei do homem pelos delitos cometidos, e quando não são criminosos, mas são tão somente como vaidades ou orgulho, coisas da carne, ciúmes, porfias, coisas que não têm uma ação da lei sobre ele, porque aos olhos do homem está tudo muito normal. É aquele cara bacana, é aquele cara legal, que embora não professe fé em nada, mas é um inimigo de Deus, porque ele despreza o evangelho que você crê e fica tirando onda contigo como se esse Deus fosse nada. E é a partir disso, a partir da tua oração, do teu amor, da tua compaixão, em entender que essa compreensão não chegou até ele, em oração você vai apresentando essa pessoa a Deus, e esse possível inimigo pode se tornar um verdadeiro irmão em Cristo. É o que Deus nos fala aqui essa noite. Mas isso tem uma origem. Todo esse mal, nosso querido Tiago, no capítulo 4, versos de 1 a 4, ele descreve de forma didática, como uma pergunta. Olha o que o texto nos diz, que coisa maravilhosa. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não aqueles que cometem adultério sexual aqui, mas que adulteram documentos, que transformam a verdade em mentira, o que é adultério, que transformam, o que ocultam a verdade. Nesse sentido que a palavra adúltero é descrita aqui. Não sabem vocês que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, ou desses que compactuam com as coisas do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É terrível isso, irmãos. Essa semana mesmo eu falava com irmãos, a gente vê nas redes sociais, virou como uma praga, até na minha família eu já usado de moestei acerca disso, irmãos também que congregam conosco, essa troca de mensagem, especialmente nesse período político, é um ano eleitoral, o meu candidato é o A, o outro é o B, esse é Deus, esse é o diabo, e as pessoas ficam fazendo do homem o braço forte deles. E Deus falou profundamente comigo, e as pessoas desprezaram não aquilo que eu escrevi, mas a própria palavra como instrumento de Deus na minha boca. Assim como o próprio profeta Jeremias, jogaram ele até num poço como profeta, porque desprezavam aquilo que Deus falava na boca dele. E eu repito novamente aqui nessa ministração, Jeremias, o profeta, no livro dele, no capítulo 17, versos de 5 a 10, ele fala claramente no texto: assim diz Deus, não é eu que estou dizendo, não é palavra minha não. Não é eu que quero persuadir vocês, como Paulo fala. A minha palavra não é de persuasão humana, mas é Deus falando na minha boca. Prestem atenção. Maldito é todo homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal. A humanidade vai morrer. Faz dela a sua força. É maldito, está debaixo de maldição. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Não entendem que é Ele que escolhe as autoridades, que é Deus que faz tudo. Quando nós submetemos a nossa vida a Deus, seja nas finanças, seja na saúde, seja nas escolhas políticas, seja em tudo que fizermos, quando nós submetemos a Deus, nós pacificamos nosso coração e não há contenda. Ainda que as nossas escolhas tenham um caráter pessoal, isso não vira contenda entre irmãos, quando não é colocado segundo aquilo que o diabo tem feito nesses dias, nos tornando inclusive inimigos uns dos outros, inimigos dos homens, quando na verdade, quem está fazendo isso é o inimigo de Deus.
Mas essas pessoas não entendem, continuam fazendo isso. Olha que essas pessoas vão se tornar debaixo dessa teimosia, debaixo dessa insistência. E nós vamos ver muita gente perecer até as eleições desse ano de 2022, tendo consciência dessa palavra e continua com a mesma atitude, com o mesmo comportamento. Eu falo aqui para a igreja do Senhor, não para pessoas que ignorantes a essa palavra. Essas pessoas serão como arbusto no deserto, não verão quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, infértil, onde não vive ninguém. Porém, irmãos, aquele que se submete a Deus, que faz do Senhor o seu braço, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança somente nele está. E ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende até as suas nascentes, as raízes vão até o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa esta árvore no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Existem irmãos que a gente tem orientado, falado, mas continuam com o mesmo comportamento, achando que essa dissensão, essa facção, esse choque vai provocar alguma alteração nos seus resultados pessoais, quando sabemos que Deus já decidiu tudo, tudo já está escrito, está se cumprindo tudo aquilo que as Escrituras dizem, mas esses tais ignoram e vão viver em aridez. Assim diz o Senhor essa noite, porque tornaram-se inimigos de Deus. Quem é capaz de viver assim? Mas aqueles que estão ligados a essa videira, a esse Deus vivo, ele vai viver de acordo com as suas obras e colherá frutos disso. Há pessoas que muitas vezes, nesse tipo de temperamento, nesse tipo de comportamento de facção, seja por política, ou seja por esporte, religião. Irmãos, a palavra fala aqui claramente em Provérbios 27:6, quem fere por amor, como eu estou fazendo aqui essa noite, talvez até machucando alguns irmãos queridos, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aleluia. É quando aquelas fanfarras, aqueles clubes resolvem, como tribos, se reunir para ficar fazendo facções um contra os outros. O meu partido é melhor, o meu candidato é melhor, a minha religião é melhor, o meu santo é mais forte, a minha igreja tem salvação, é lá que tu vai para o céu. É o mesmo espírito de Satanás que habita em todos estes, tornando-se assim inimigos de Deus. Portanto, prestem atenção, que o inimigo ele é enganador. João já falava no capítulo 10, verso 10, que o diabo, o inimigo, o ladrão, seja o nome que você, gramunhão, não importa. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele fala aqui em primeira pessoa, eu vim, Jesus dizendo, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, não é vida miserável não. Por maior que estejam as dificuldades, por maior que seja a opressão, o pouco na vida de um cristão é muito. Enquanto o rico pode acumular riquezas, mas se seu coração estiver vazio de Deus, ele não tem nada. Ele não é nada. São pessoas deprimidas, são pessoas vazias, ocas, que só servem para ficar como contenda. E eu me entristeço em saber que irmãos em Cristo têm tido esse mesmo comportamento, esse mesmo modus operandi de relacionar, que não causam nenhum tipo de fé, não causam comunhão junto ao corpo de Cristo. Pois Jesus ele é amor, ele não é facção, não é contenda. De que o apóstolo Paulo nos adverte acerca desse comportamento espiritual, para que nós consigamos compreender que essa comichão de querer criar esses atritos, verdadeiramente como inimigos de Deus, entendamos que tudo isso é espiritual, não é aqui desse mundo que está acontecendo isso. Vem lá do Adão e Eva. E Paulo fala ao povo de Éfeso, no capítulo 6, versos 11 e 12, para que nós venhamos nos revestir da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. São ciladas que o diabo tem preparado, e a gente vê famílias se separando até por questões políticas, questões meramente doutrinárias, questões de posicionamento ideológico, criando facção entre pessoas que se amam. Eu já vi na minha família acontecer isso, irmãos, em outros anos, em outras campanhas. Não permita que esse mal se repita sobre a tua vida, em nome de Jesus. Revistam-se da armadura de Deus, fiquem firmes, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra poderes, não é contra autoridades, é contra os dominadores do mundo da treva, é contra o próprio diabo, não é contra as pessoas, é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E para que a gente fique livre disso, o mesmo Tiago fala no capítulo 4, verso 7. Portanto, para que vocês permaneçam livres disso,
Submetam-se em obediência a Deus. Resistam essa opressão, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Orem, busquem mais a Deus. A palavra nos fala que se meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Mas observe que o texto fala em primeira coisa, se humilhar. O povo quer orar, quer buscar e diz arrependido, mas não se humilha. Altera o texto de Crônicas. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se você não se humilhar a Deus, por mais que você ore, por mais que você busque, você não vai encontrar saída alternativa para as suas mazelas. Mas uma vez humilhado, olha o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 64, verso 1. Quando o salmista fala de forma espiritual com o seu Criador, já humilhado na presença dele. Ouve, meu Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida. Livre-me do inimigo ameaçador. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 22, verso 4. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Mateus, a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, verso 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, nos humilhando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo Ele não apenas como uma entidade, como um guia, mas como o Senhor que tem total senhorio, quando nós nos colocamos como propriedades exclusivas dEle, nós não nos deixamos levar por nenhuma dessas ondas que a humanidade vem levando, que vem criando dissensão, facção, não apenas como aquela guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, coisas tão profundas quanto que vão dilacerando os relacionamentos e as pessoas não conseguem mais estabelecer amizade, fazem inimigos umas das outras. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 45, diz a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, eu porém vos digo. Aqui começa verdadeiramente o Novo Testamento. A nova aliança está no eu porém vos digo. Amem seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, faz raiar o céu, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Por que Deus faz isso? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele fala que os inimigos serão da nossa própria família, você acha que Ele quer que nós permaneçamos com inimizade? Não. É para que através do nosso posicionamento, eles tenham a oportunidade de também se arrepender e vir para os caminhos do Senhor, como nós tivemos a oportunidade de andar. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versos 8 e 9, nos diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você pensa que é só você que está com depressão? Você pensa que é só você que está passando aflição no hospital? Você pensa que é só você que está passando problemas financeiros? Você pensa que todo o mal do mundo está só sobre você? Não. É por isso que Deus quer que nós sejamos igreja, conversando uns com os outros, confessando nossas culpas, nossos pecados uns para os outros. E o Senhor, nos vendo como igreja, nos perdoa. Pois a oração de um justo, quando nós buscamos a justiça de Deus, ela faz toda a diferença, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Resistam, fiquem firmes, permaneçam, porque tem mais gente sofrendo além de vocês. Lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, Êxodo 23, 20 até 22. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, que é o anjo do Senhor, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu, o Senhor, te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quando você coloca a tua vida na mão de Deus, Ele passa a ser inimigo dos teus inimigos, a menos que eles se arrependam
e tornem-se seus amigos, a menos que eles realmente caiam em si e vejam a burrice que é estar sem Deus, viver sem Deus, e tornem-se irmãos como igreja. Aí Deus promete tratar-nos como filhos e filhas, é o que a palavra nos diz. E eu encerro essa reflexão aqui dessa noite, Romanos 16, versículos 19 e 20. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios quanto ao fazer o bem, e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Para você que está no caminho do Senhor, para você que tem vivido essa verdade e acha que Deus esqueceu de ti, para você que fica se examinando, tentando buscar condenação, acusação, para justificar ou entender por que será que eu estou passando por isso, você vai compreender que é mister que isso aconteça, para que o teu relacionamento, assim como o nosso aqui do Cordão, amadureça cada vez mais com o nosso Senhor. E aí possamos ver a diferença entre aquele que o serve para aquele que não o serve. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 3 de agosto do ano de 2022, na reunião do Cordão. Se encheu de riso e a nossa vida se encheu de canto. Pra que viver sofrendo assim, chorando? Tudo coopera para aqueles que o amam. Foi Jesus quem me libertou, cuidou de mim, transformou meu coração. Retornará cantando. Dos teus problemas Deus está cuidando. Ajude aquele que está precisando de Jesus, o Salvador, para transformar sua vida e salvar. De está chegando, até a tristeza já está se alegrando. Hoje meu Deus pode enxugar seu pranto. Se você crê, agradeça louvando. Foi Jesus, meu Salvador, que cuidou de mim, transformou meu coração. Foi Jesus, meu Salvador, que cuidou
Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Obrigada pela presença de todos.